Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Correio Serrano na TV. E a gente chega com muita informação para você. E lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela. tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail. E também tem a forma mais fácil e mais rápida de entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167 é nosso WhatsApp. Flagrou alguma situação, manda pra gente. Quer falar conosco, também pode usar o WhatsApp, é a maneira mais rápida e mais prática de falar conosco. E hoje, Petrópolis, o dia amanheceu completamente nublado, fechado. Essas são imagens feitas hoje pela manhã, mas não chovia. Ontem a chuva já deu uma trégua, ali durante o finalzinho da manhã, a chuva já deu uma trégua, o que foi muito importante para as áreas alagadas, né, desalagarem em Petrópolis. Mas assustou, viu? Aquele temporal e o alagamento de várias vias, assim, assustou, arrastando carros, assustou. A gente vai ver a cobertura completa hoje do que aconteceu ontem e as ocorrências que nós tivemos na região serrana. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 18 de dezembro. Unicef promove mais de 1 milhão de oportunidades para jovens em todo o país. Manhã de quarta-feira, em Petrópolis, é marcada pela forte chuva e alagamentos. Moradores e comerciantes enfrentam mais um dia de perdas e recomeços após o temporal em Petrópolis. E mais, as oportunidades de emprego no estado do Rio. Agora, no Correio Serrano na TV. E é claro, a gente começa dando aquela espiada na nossa edição do Rio de Janeiro, do nosso impresso do Correio da Manhã. Por lá, na linha vermelha, o destaque é o seguinte: Sabino sai. Tour de ingratidão do presidente Lula com seus ministros do turismo é destaque da página 3 da coluna Magna Vita, mas também da página 7. E, é claro, em nível nacional, temos ali: Senado aprova PL da dosimetria. Texto deverá ter veto presidencial. Pois é, após mais de 6 horas de reunião, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem, quarta-feira, o chamado PL da dosimetria, projeto que altera regras de aplicação e execução de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Pois é. E aí está aqui na nossa manchete que o texto deverá ter o veto presidencial. E é claro, olha ali no nosso texto legenda: região serrana, Costa Verde e Baixada Fluminense em alerta com as chuvas de verão. A gente tem aqui essa foto do... Como é que fala? Esqueci o nome. Extravasor. A gente tem a foto aqui de Petrópolis do nosso extravasor que acumulou muita sujeira. Foi preciso chamar uma retroescavadeira para tirar toda a sujeira ali da entrada do túnel extravasor, porque inclusive 2 carros que foram arrastados pela correnteza acabaram chegando ali na entrada do túnel extravasor e também tiveram que ser içados, né? A gente vai mostrar toda essa cobertura completa, mas aqui na nossa primeira página, as regiões Serrana, Baixada Fluminense e Costa Verde novamente sofreram impactos pelas chuvas no dia de ontem, quarta-feira, dia 17. Em Petrópolis, 3 veículos foram arrastados pelo rio, que se formou ali na rua Visconde de Souza Franco, no centro. O Corpo de Bombeiros segue nas buscas por possíveis vítimas de um dos carros. O comércio e o transporte público também foram afetados e, segundo a Defesa Civil, os acumulados pluviométricos ultrapassaram os 170 centímetros em 24 horas. Muita coisa, né, gente?
E a gente vai falar sobre esse assunto agora, porque a gente vai direto lá para a nossa página 22. Nas Petropolitanas, fala ali mais uma foto dali da retirada dos entulhos da retroescavadeira ali do túnel extravasor. Bernardo Rossi determinou a atuação de máquinas do INEA, que foi muito importante para essa limpeza, porque máquinas, equipamentos e homens da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e do INEA atuaram em auxílio à Prefeitura de Petrópolis para a retomada da normalidade após a chuva forte que atingiu Petrópolis e causou aí alagamentos na cidade na manhã de ontem. A medida foi adotada pelo coordenador do Comitê Permanente das Chuvas do Estado. E aqui ainda fala mais do Comitê das Chuvas, mas a gente tem uma reportagem completa sobre isso. E a gente vai para a nossa página 23 do impresso, ver o que é destaque por lá, porque lá a foto mostra justamente um dos carros que foi arrastado aí sendo içado, né? Sendo retirado da entrada ali do túnel extravasor. E o destaque, gente, olha só, Petrópolis fica novamente em estado de alerta após chuvas. Defesa Civil e bombeiros alertam para riscos e reforçam orientações à população. E é claro, a gente traz agora as reportagens em vídeo sobre tudo o que aconteceu no dia de ontem, porque ontem de manhã a cidade de Petrópolis foi marcada por uma tempestade muito forte e, é claro, alagamentos em diversos pontos da cidade. Eu falei, é claro, com tanta naturalidade, né? Mas não deveria ser tão natural assim. Infelizmente, não deveria ser tão natural assim, né? E por conta disso, desses alagamentos, né? Porque a Rua do Imperador e vários pontos da cidade ficaram debaixo d'água. As aulas da rede municipal foram suspensas. Ruas ficaram interditadas e pontos de apoio foram mobilizados. Além disso, 3 carros de passeio foram levados pela correnteza ali no centro de Petrópolis. A gente confere agora essa reportagem completa de tudo o que aconteceu ontem. Vai bater na ponte da Chonã, igual o outro. Mas esse carro vai pra onde? Tem gente? Tinha gente dentro do carro? Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um carro, um Gol de cor vermelha, sendo levado pela forte correnteza. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, no Rio Palatino, localizado na Rua Visconde de Souza Franco, mais conhecida como Rua da Feira, no centro de Petrópolis. Por conta do temporal, a Defesa Civil de Petrópolis registrou ocorrências entre deslizamentos, quedas de árvores e até de muros. Além disso, ao menos 3 carros de passeio foram levados pela correnteza. O que mais chamou a atenção foi o Gol vermelho, flagrado sendo arrastado pela água. Os carros foram removidos por máquinas do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, por meio de um trabalho conjunto realizado entre os órgãos de Petrópolis, como a CONDEP, CPTRANS e Defesa Civil, além de militares do Corpo de Bombeiros e equipes do governo do estado. Já acionamos todos os prefeitos e o maquinário do governo do estado já está nessa região, atuando e trabalhando na desobstrução para proteger a vida das pessoas. O proprietário de um dos carros contou como foi ver o veículo sendo carregado pela água, mas não imaginava que ele seria levado até o início do túnel extravasor. Ele estava estacionado na Rua da Feira, eu deixei ele ali para poder facilitar para poder vir trabalhar hoje. Só que quando eu estava saindo para trabalhar já estava cheio aqui a rua, infelizmente não deu para sair, né? E aí ele foi pelo rio abaixo. Uma ocorrência que também chamou a atenção foi a queda do muro de uma casa na rua Doutor Nelson Saerpe, próxima à escola Germano Valente, no Morém. Além disso, durante a manhã, a Defesa Civil emitiu um alerta extremo para risco geológico para as regiões da 24 de Maio, Vila Felipe e Quitandinha. O órgão também acionou o segundo toque de sirenes para as 3 localidades. Por conta disso, diversos pontos de apoio das regiões foram mobilizados para receber os moradores. Outro caso relevante foi a inundação da Rua do Imperador e da Imperatriz, além de outras vias no centro de Petrópolis.
Na terça-feira, áreas de instabilidade foram potencializadas por conta da chegada de uma frente fria na região sudeste. Com isso, em toda a região, foram registrados acumulados de chuva expressivos. A estação de Semadé, em Petrópolis, registrou 171,9 milímetros em 24 horas. A estação do IMET, em Teresópolis, no Parque Nacional, registrou 77,6 milímetros. E várias outras localidades com precipitação nas últimas 24 horas em torno de 100, próximos a 100 ou valores superiores a isso. Segundo a especialista, está previsto o transporte de umidade do oceano para o interior do continente. A previsão é válida não só para a região serrana, mas para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a expectativa é que permaneça fechado, um dia bastante nublado, com condição de chuva, mas aquela chuva mais fina, mais contínua, pelo menos até o sábado. O grupo especializado em desastres naturais, o GEDEM, ficou de prontidão durante toda a quarta-feira, com a base aberta para orientar os moradores. Tomem cuidado para o lugar que vocês estão indo, verifiquem, não entrem em áreas alagadas, não entrem em carro, né? Não esqueçam que vocês estão em cima de 4 boias. Os pneus são feitos de ar. Antigamente a gente tirava até a boia, porque hoje não tem. Antigamente a gente tirava a boia para ir para a praia dos pneus. O GEDEM está de prontidão, como sempre esteve, e vai continuar todo o verão de prontidão para poder ficar em apoio à comunidade. Até as 2 horas da tarde de quarta-feira, a Defesa Civil havia registrado 40 ocorrências. O órgão segue monitorando as condições do tempo e pede que a população evite deslocamentos sem necessidade. É importante ficar atento aos comunicados e alertas oficiais e, em caso de emergência, ligue 199. Até às 5 horas da tarde desta quarta-feira, segundo a Defesa Civil, as equipes do Corpo de Bombeiros ainda faziam buscas pelo ocupante do Gol Vermelho. A Prefeitura de Petrópolis cancelou a programação do Natal Imperial desta quarta-feira, mas o Palácio de Cristal permanece aberto para visitação pública. A partir de quinta-feira, a programação segue normalmente, conforme divulgado. Gente, vocês viram aí o Neném Peixoto, né, nessa matéria lá do GEDEM, falando que não precisa nem ele falar, não é para trafegar em áreas alagadas. Não é. E a gente viu ali na reportagem até vou pedir para o Caio recuperar essa imagem. A imagem ficou até bastante tempo, o carro passando ali pela Rua Imperatriz, se não me engano é a Rua da Imperatriz. A água estava chegando na metade ali da porta. Não é para atravessar a área alagada. Não é, porque a correnteza, ela pode levar o seu carro. Foi muito bem lembrado ali pelo Neném Peixoto, que deu a entrevista para a gente, mandou uma vídeo selfie para a gente colocou na nossa reportagem. Os pneus do carro, eles viram boias. Olha aí, gente. Olha aí, um pouquinho a mais, o pneu perde o contato com ali o paralelo, com o solo. E aí vira uma boia e o carro é arrastado. Não é, gente, pelo amor de Deus, não é para trafegar em áreas alagadas desse jeito. Fica aí o alerta, e a gente viu, infelizmente, aquele Gol vermelho, os 3 carros, né, eles foram arrastados, mas o Gol vermelho, até onde a gente sabe, tinha ocupante, ou dizem que eram 2 ocupantes, a gente também ainda não sabe ao certo, as informações estão desencontradas, o Corpo de Bombeiros ainda faz as buscas aí por esse corpo, porque o carro foi retirado ali da entrada do túnel extravasor, não tinha ninguém. Inclusive, quando ele foi içado, os vidros traseiros estavam até estourados. Então, a força da água foi tanta que estourou os vidros e se tinha alguém dentro do carro, infelizmente, levou o corpo e o Corpo de Bombeiros faz essas buscas agora. Então, por favor, gente, alagou, deixa o carro para trás porque a vida é mais importante. E olha só, as fortes chuvas que atingiram Petrópolis, ocasionadas pela chegada de uma frente fria, também atingiram outras cidades da região serrana. Em Teresópolis foram registrados alagamentos em alguns pontos, mas sem ocorrências graves. E apesar de não haver previsão de chuva forte
Para ontem e para hoje, a Defesa Civil recomenda que a população mantenha atenção redobrada hoje também. Em Nova Friburgo também não houve registro de ocorrência grave, mas há previsão de chuva moderada e ocasionalmente há muito forte, com possibilidade de de raios e rajadas de vento. Por isso, a recomendação é a mesma, que a população se mantenha atenta. Mas, por exemplo, gente, aqui em Petrópolis, a população não aguenta mais. Os comerciantes não aguentam mais esses alagamentos e perderem tudo. Mais uma vez, a chuva forte trouxe apreensão para os moradores e também comerciantes da Rua do Imperador e várias outras ruas de Petrópolis. Em poucas horas, foram ruas e lojas alagadas, deslizamentos, casas destelhadas e famílias obrigadas a deixarem o próprio lar. Desde a madrugada de quarta-feira, a chuva mudou a rotina de Petrópolis. Enquanto moradores tentavam proteger suas casas, comerciantes corriam para salvar o que fosse possível dentro das lojas. Equipes da Defesa Civil, CONDEP e Corpo de Bombeiros estiveram nas ruas atendendo chamados provocados pelo temporal. Houve registros de deslizamentos, quedas de árvores, alagamentos e inundações em diversos bairros. 6 famílias precisaram deixar suas casas e se abrigar em um ponto de apoio no bairro Ciméria. E mesmo quando a chuva dá uma trégua, a insegurança permanece. Com o solo encharcado, o risco de novos deslizamentos continua. E a insegurança também afeta quem depende do comércio para sobreviver. Em 24 horas, os acumulados ultrapassaram os 170 milímetros em regiões como São Sebastião e Independência. Um cenário que adia a retomada e aumenta o medo de novos prejuízos. Nas ruas, comerciantes se sentiram desamparados, resultado de tragédias que se repetem ao longo dos anos. Justo no período em que se espera mais movimento nas lojas, mais uma chuva mudou completamente o cenário. Para se manterem resilientes diante da situação, eles fazem o possível para amenizar os estragos e seguirem em frente. Aqui na loja entrou cerca de 30 centímetros de altura de água. Não tivemos muito prejuízo material, mais de documento, de estojos, de óculos, essas coisas. E hoje fizemos parte da manhã toda a limpeza. Agora a gente está fechando a loja para ir para casa, para amanhã poder trabalhar normalmente. Além dos prejuízos, foi possível notar o sentimento de tristeza misturado à tentativa de retomar a rotina. Mesmo abalados, os trabalhadores seguiram com os procedimentos de limpeza para recomeçar o mais rápido possível, como em um ciclo que parece não ter fim. Por mais que a gente tenha comporta e tudo mais, mesmo assim não conseguiu segurar, né? A água foi bastante, então acabou alagando a nossa loja, entendeu? A gente teve a perda de algumas mercadorias, né? Infelizmente, mas estamos trabalhando aqui, revitalizando a loja para amanhã estar funcionando normalmente. Diante de tudo isso, fica a gratidão pela vida e a expectativa por ações que ajudem o comércio de Petrópolis a se reerguer. Uma espera que se repete a cada nova chuva. Complicado demais, porque isso é um problema recorrente da cidade, né? Não é a primeira vez que a nossa loja sofre com essa situação e a gente acaba vendo que nada é feito sobre isso, né? Pelo menos a nossa perda foi material, né? Pior ainda são pessoas que se acidentam, que sofrem, perdem parentes. Sabe o que piora? A falta de coleta de lixo nas ruas de Petrópolis. Porque quando a gente tem uma coleta de lixo irregular, que é o que vem acontecendo em Petrópolis, infelizmente, vem uma chuva dessa, carrega o lixo todo para dentro dos rios, carrega o lixo todo para os bueiros, e aí não dá vazão. E aí entope. Ali no túnel extravasor foi preciso uma retroescavadeira para retirar a quantidade de entulho verde, a quantidade de entulho que estava obstruindo a entrada ali do túnel extravasor. É um absurdo. E aí, o que acontece? A população descarta, muitas vezes, o lixo verde nos locais onde é feito para descartar somente lixo domiciliar.
A Condep, a prefeitura, por sua vez, não recolhe. Ela fala assim, não, lixo verde a Condep não tem que recolher. Existe um disque entulho, a população que está errada. E aí, ó, fica por isso mesmo. A população muitas vezes desconhece, coloca o lixo verde ali. A Condep, por sua vez, ela lava as suas mãos e quem sofre? O comerciante. Você, população. Então, deveria... mas a população tem que fazer a sua parte, concordo? Então, faça uma campanha de conscientização da população para que lixo verde, para que as pessoas saibam de cor até o telefone do Disque Entulho. Faça uma campanha. Aí a população vai saber o telefone do Disque Entulho, vai ligar para o responsável recolher o Disque Entulho. O que não pode é a prefeitura virar as costas e falar assim, tô nem aí, vou recolher o lixo quando recolhe, domiciliar, porque a gente sabe que a coleta de lixo em Petrópolis, infelizmente, está irregular e o lixo verde fica lá. Acontece uma chuva dessa, o que acontece? Esse lixo verde sai pelas ruas da cidade, entupindo bueiros, entupindo o túnel extravasor, e é isso aí. E o comércio fica desse jeito, como vocês viram. Gente, é assim de chorar ver as imagens que nós colocamos na matéria, óculos de sol, toda a mercadoria que seria vendida agora para o Natal. A gente está às vésperas do Natal, tudo cheio de água, as caixas tendo que ser jogadas fora. E aí? E o prejuízo do comércio? Gente, é assim de chorar. E olha, o governador Cláudio Castro acionou o comitê de chuvas devido ao forte temporal que atingiu o estado todo desde a madrugada aí de quarta-feira. Todas as secretarias ligadas à infraestrutura, assistência social e meio ambiente, além das forças de segurança que estão em alerta à disposição dos municípios para auxiliar em casos de emergência. Fortes chuvas foram registradas em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro durante a quarta-feira, gerando uma série de ocorrências. Casos aconteceram tanto na capital, onde o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate de passageiros dentro de um ônibus, quanto em Petrópolis, na região serrana, onde aconteceram alagamentos, desabamentos e carros foram arrastados para dentro de rios. Em situações como essas, o Corpo de Bombeiros ressalta a importância de se manter alerta às recomendações e comunicados. Em situações de alagamento, inundações e até mesmo enxurradas, o motorista deve abandonar o veículo assim que a água atingir a metade da roda, o que gira em torno de 30 centímetros de altura. Ou também, caso ele perceba a força da correnteza, a dificuldade do controle da direção do veículo e até mesmo falhas no motor. Outro caso recorrente em situações como esta é do carro começar a ser arrastado pela correnteza, como aconteceu em Petrópolis. Se o carro começar a ser arrastado, a orientação principal é manter a calma, destravar portas e janelas e buscar imediatamente sair do veículo. Em seguida, o ideal é buscar um local mais alto que o carro, como um muro, uma calçada elevada, uma escada, um degrau alto, ou qualquer outro ponto fora da água. É importante também que a pessoa nesta situação não tente enfrentar a correnteza. O importante também é não voltar para pegar objetos e não se segurar no veículo, porque ele pode girar e afundar repentinamente. O Major dos Bombeiros conta que, para os pedestres, as medidas são um pouco diferentes e as atitudes devem ser tomadas de maneira mais rápida. Apenas 15 centímetros de água em movimento já são capazes para derrubar uma pessoa e arrastar caso ela esteja na rua andando. Além disso, há riscos graves, como quedas em bueiros abertos, buracos invisíveis, correnteza repentina e choques elétricos em áreas alagadas. A principal medida é a prevenção. Por isso, em dias de alagamentos, inundações e ocorrências do tipo, é importante que a população evite ao máximo sair de casa para não se expor ao risco. É indicado também que respeitem as indicações e alertas emitidos pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. O Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Rio de Janeiro, CEMADEM-RJ, aponta que existe previsão de céu nublado a encoberta, com possibilidade de chuva moderada a muito forte em todo o estado do Rio. E, de acordo com a Defesa Civil Estadual, os riscos hidrológicos e de deslizamentos permanecem altos em Petrópolis e em outros pontos do estado. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que acesso à internet na primeira infância mais que dobrou desde 2015. A gente volta já.
Antes, não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta.
E a iniciativa 1 milhão de oportunidades do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, já ultrapassa 1.200.000 oportunidades de formação profissional, aprendizagem, estágio e emprego formal efetivadas para adolescentes e jovens de 14 a 29 anos em situação de vulnerabilidade no país desde seu lançamento em 2020. Olha só. O levantamento divulgado pelo UNICEF mostrou que 473.501 adolescentes e jovens concluíram formações voltadas ao desenvolvimento de habilidades para o mundo do trabalho por meio do programa, e 820.664 conseguiram vagas de aprendiz, estágio e emprego formal. O objetivo do programa é proporcionar acesso a oportunidades de formação profissional, trabalho decente e participação cidadã. Para isso, a iniciativa funciona em parceria com o poder público, empresas, sociedade civil e os próprios jovens. A plataforma digital da iniciativa é o hub por onde passam as oportunidades e os parceiros. O público-alvo totaliza 12 perfis prioritários, incluindo pretos e pardos, indígenas, quilombolas, jovens com deficiências, LGBTQIAPN+, jovens mães, moradores de periferias urbanas e zonas rurais. No entanto, a entidade avalia que alcançar o número de 1 milhão de oportunidades não significa que os desafios da inclusão produtiva no Brasil estejam resolvidos. Segundo a PNAD Contínua da Educação, de junho de 2025, 8.900.000 adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos não estudam e nem trabalham no país. E a poucos dias do início do verão e do início do período em que as temperaturas mais altas são registradas no Brasil, a Enel Rio deu uma série de dicas para que a população passe o período de maneira confortável e econômica. As recomendações da concessionária vão desde a utilização correta de eletrodoméstico ao uso consciente de iluminação nas residências. Com o aumento das temperaturas ocasionado pelo início do verão, a Enel Rio dá algumas dicas para que a população consiga economizar nesse período com alterações leves na rotina. Durante o verão, devemos adotar alguns hábitos para evitar que a conta de energia pese no orçamento. O ar-condicionado, por exemplo, deve ser instalado na parte mais alta do cômodo, porque assim resfria o ambiente de maneira uniforme. Outra dica é optar por um modelo com selo Procel, que garante um consumo menor. Uma dica importante é escolher os aparelhos com selo de maior eficiência energética. Isso não vale apenas para os mais usados durante essa estação mais quente, como ar-condicionado e ventilador, mas também para eletrodomésticos que são usados diariamente. As lojas de eletrodomésticos também contam com uma máquina de lavar e geladeira com selo Procel, garantindo a eficiência energética em vários pontos da casa. Para cada eletrodoméstico existe uma recomendação adequada. Para ar-condicionado, além do selo de aparelho com maior eficiência, é indicado que a população ajuste a temperatura para 23 graus Celsius ou mais nos períodos de forte calor, que mantenha portas e janelas fechadas para evitar que o ar escape e que use funções de economia de energia ou sleep. Para o chuveiro elétrico, faça a instalação com conexões boas e fios adequados e, em dias quentes, coloque a chave na posição verão, feche o chuveiro para se ensaboar e limpe os furos da saída de água periodicamente. Reduza o tempo no banho e que nunca reaproveite uma resistência queimada, pois isso aumenta o consumo e põe em risco a segurança. Para geladeiras, congeladores, adegas e cervejeiras, evite abrir e fechar a porta do aparelho a todo instante, verifique sempre o estado das borrachas de vedação, mantenha a parte traseira ventilada e sem poeira, deixando um espaço entre o aparelho e a parede para o ar poder circular. Evite o acúmulo de gelo, instale o aparelho em um local bem ventilado, longe de fogão aquecedor e áreas expostas ao sol. Acumule as roupas e use máquina de lavar e o ferro de passar somente quando necessário. Outra dica importante é o uso consciente da iluminação, que com pequenos ajustes pode ter o custo reduzido drasticamente. E em casa também mantenha as cortinas abertas e aproveite o máximo a luz solar, para evitar mais gastos com lâmpadas.
Estão aí as dicas, hein? O acesso à internet na primeira infância, mais que dobrou em menos de uma década no Brasil, passando de 11% em 2015 para 23% em 2024. Isso inclui quase metade, 44% dos bebês de até 2 anos e 71% das crianças de 3 a 5 anos. Os dados fazem parte do estudo Proteção à Primeira Infância entre Telas e Mídias Digitais, que foi publicado pelo Núcleo Ciência pela Infância e divulgado na terça-feira. A publicação lembra que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso de telas para menores de 2 anos. Já a orientação para crianças entre 2 e 5 anos é que o tempo seja limitado a até 1 hora por dia, sempre com supervisão de um adulto responsável. A pesquisa mostra que desigualdades sociais têm impactado diretamente nos números. Segundo o levantamento, 69% das crianças de famílias de baixa renda são expostas a tempo excessivo de tela. Quanto menor a renda, maiores as chances de as telas substituírem o convívio e o brincar, elementos considerados essenciais para o desenvolvimento infantil. O estudo ouviu 822 cuidadores de crianças de 0 a 6 anos e revelou que 78% das crianças de 0 a 3 anos estão expostas a telas diariamente, apesar de os responsáveis reconhecerem a importância de impor limites. E a procura por um ensino mais humanizado e voltado ao desenvolvimento integral das crianças tem aumentado no país. Um reflexo disso é o crescimento das escolas Montessori, que apostam na autonomia, na curiosidade e no ritmo individual de cada aluno. Criado em 1907 pela médica e pedagoga italiana Maria Montessori, o método se baseia em princípios como liberdade, individualidade e atividade prática. O ambiente é preparado para que as crianças possam explorar, escolher suas atividades e aprender por meio dos sentidos. Segundo a fundadora, a psicopedagoga Carolina Mendes, a proposta é proporcionar um ambiente preparado para que cada criança desenvolva suas habilidades com respeito e autonomia. Os benefícios do método são muitos: autoestima, boa resolução de conflitos, trabalha autoconfiança, desenvolve a independência, estimula a criatividade, trabalha a assertividade na comunicação. E essa forma de ensinar tem atraído cada vez mais famílias. Em Petrópolis, a escola Roda Criativa utiliza essa metodologia há 12 anos e, a partir de 2026, passa a oferecer o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. O papel do professor é observar, acompanhar e intervir apenas quando necessário, respeitando o tempo e as necessidades de cada estudante. A escola também mantém espaços ao ar livre. Para a gente entender que cada um é um e cada um está nesse mundo para poder ser aquilo que a sua essência pede e brilha da forma como você acredita. Que bacana, muito bom. E você vai ver depois do intervalo as vagas de emprego em todo o estado. Só em Petrópolis são mais de 200 oportunidades. A gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né?
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E o balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis está divulgando nesta semana mais de 200 oportunidades de trabalho na cidade. E vale destacar que grande parte delas está sendo oferecida pelo Dom Atacadista, o novo estabelecimento que está chegando na cidade. As 170 vagas para o Dom Atacadista são destinadas à nova unidade da rede, que será inaugurada no Hipershopping Petrópolis, no Alto da Serra. A iniciativa reforça a parceria entre o município e o setor privado, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento econômico da cidade. As oportunidades contemplam diversas áreas, com vagas para operador de loja, operador de caixa, operador e auxiliar de perecíveis, entre outras funções. Além das vagas do Dom Atacadista, o balcão de empregos reúne cadastros de diversas empresas do município, com outras 41 oportunidades de emprego que são válidas até a sexta-feira, dia 19. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. E o governo do estado divulga esta semana mais de 2.000 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Vamos conferir. Na região metropolitana, há remunerações de 2 a 3 salários mínimos para funções de gerente de farmácia, com exigência do ensino superior completo e experiência comprovada, além de motorista carreteiro com ensino médio completo, entre outras posições. Além disso, há 93 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, em diferentes funções e faixas salariais. Na região do Médio Paraíba, existem oportunidades como caixa de comércio, cozinheiro, encanador e trabalhador rural, entre outras. Com salários de até R$ 4.554, existem chances para marceneiro e montador de andaimes, ambos para a cidade de Valença e com exigência do ensino médio completo. Já na região serrana, as 152 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros da cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como as de chefe de cozinha, pedreiro, empregado doméstico e atendente de farmácia. É importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, que está disponível no site rj.gov.br/trabalho. Já quem busca uma oportunidade de estágio ou jovem aprendiz pode se candidatar a uma das 1.397 vagas oferecidas. São 1.213 do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, e 184 da Fundação Moody's. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em ciee.org.br e em moodys.org.br.
E a Prefeitura de Petrópolis promoveu novas ações de zeladoria urbana em Cascatinha e ruas do centro da cidade. Isso aconteceu na segunda-feira. O trabalho foi liderado pela equipe da Secretaria de Assistência Social, com o apoio da Guarda Civil e também da Condep. Durante a ação, houve abordagens sociais a pessoas em situação de rua, serviços de limpeza e segurança nos espaços que geralmente são ocupados por essas pessoas. As ações de zeladoria urbana seguem o estabelecimento da ADPF 976, analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou que estados e municípios sigam as diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Entre as medidas estão ações de fiscalização, manutenção e conservação de áreas urbanas, com respeito à dignidade às pessoas em situação de rua. Na segunda, o trabalho começou na rua Ívio Naliato, em Cascatinha, mas nenhuma pessoa em situação de rua foi identificada. Os pertences encontrados foram preservados e, ainda em Cascatinha, a equipe do Serviço de Zeladoria Urbana promoveu abordagens na praça da região. Um deles foi orientado a recolher e guardar os pertences, enquanto o outro recusou o acolhimento. No centro, o serviço passou pelas ruas Irmãos d'Ângelo, Vila Macedo, Prudente Aguiar e Epitácio Pessoa, além da Praça da Inconfidência. Também houve abordagens sociais e orientação para recolhimento dos pertences pessoais. Na Vila Macedo, houve recolhimento pela Condep de lixo e materiais abandonados, como colchonetes, papelão, latões de plástico de alumínio, garrafas plásticas, embalagens de alimentos e caixas de isopor. 2 malas com pertences pessoais foram recolhidas e levadas para o Centro Pop, onde foram armazenados e serão devolvidos caso os donos procurem pela devolução. E agentes da 107ª Delegacia de Polícia Civil de Paraíba do Sul identificaram o autor de tentativa de homicídio praticada na noite do último dia 14 de dezembro, durante um evento de cavalgada realizado no Parque de Exposições da cidade. O crime ocorreu no bairro Salutares, em Paraíba do Sul, em meio a uma grande aglomeração de pessoas. Na ocasião, a vítima, de 17 anos, foi atingida de raspão na bochecha por um disparo de arma de fogo após um desentendimento com o autor, que, de acordo com relatos, teria sido provocado por um esbarrão. O disparo causou pânico generalizado no evento, colocando em risco a vida de diversas pessoas. Imagens que circulam nas redes sociais evidenciaram a correria e o perigo gerado pela ação criminosa. As investigações apontaram como autor dos disparos Marcos Miguel Raimundo dos Santos, conhecido como Miguelzinho do Amapá, de 20 anos. Com base nos elementos de prova colhidos na apuração, a autoridade policial representou pela prisão temporária do investigado e o mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário. Na manhã desta quarta-feira, policiais civis e militares realizaram buscas em endereços ligados ao investigado, além de locais apontados como possíveis esconderijos. Porém, ele não foi encontrado e é considerado foragido. E 2 homens foram presos por furto na região do Morém, em Petrópolis. Na ocasião, um dos envolvidos foi preso e os materiais furtados foram apreendidos. Policiais militares do 26º Batalhão, em Petrópolis, realizavam patrulhamento na rua Saerp, no Morém, quando suspeitaram da atitude de 2 homens. Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram se desfazer de alguns materiais, abandonando caixas com eletrodomésticos e produtos diversos. Um dos envolvidos tentou fugir, se escondendo embaixo de uma ponte. Ele foi capturado e resistiu à prisão, o que demandou o uso moderado de força por parte dos policiais. Foram apreendidos um aspirador de pó, um botijão de gás, um multiprocessador e diversos produtos de limpeza. Os acusados foram conduzidos à delegacia junto com o material recuperado, onde foram autuados em flagrante pelo crime de furto, permanecendo presos à disposição da Justiça. Bom trabalho aí da polícia, tem que ser preso mesmo, porque é muita cara de pau a pessoa entrar na casa de outra para tirar aquilo que não é seu. Não é seu. Não é seu, não tem que pegar. É simples assim. Bom, gente, vamos ver como fica a previsão do tempo para hoje, né? Na nossa área de cobertura. Será que vai chover? É o que a gente confere agora.
A quinta-feira, em Nova Friburgo, será de tempo nublado com chuva de manhã. Haverá aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva à noite. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 20 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de tempo nublado com chuva de manhã e aberturas de sol à tarde. Para a noite, a previsão é de pancadas de chuva. Os termômetros variam entre mínima de 14 e máxima de 19 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão é de dia chuvoso, seguindo com essa previsão até a parte da noite. As temperaturas devem variar entre mínima de 14 e máxima de 19 graus. Na região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a previsão é a mesma. A quinta-feira será de sol o dia todo, muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. Os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 22 graus. Já em Três Rios, também haverá sol o dia todo, com muitas nuvens e pancadas de chuva na parte da manhã e da noite. As temperaturas, nesse caso, variam entre mínima de 19 e máxima de 23 graus. Ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Nosso jornal está chegando a um fim, mas como a gente terminou ele aí com a previsão do tempo, eu quero voltar para a nossa página 25, lá no Serrano, página 25 do nosso impresso, que fala de chuva em Nova Friburgo. Olha só, chuvas lá em Nova Friburgo expõem fragilidade apontada pelo TCE do Rio. Defesa Civil do município atuou em mais de 20 ocorrências no dia de ontem, quarta-feira, 17. Então, não foi só Petrópolis que ficou alagada, vocês estão vendo aí essa foto que a Defesa Civil, né, atuou em pelo menos 20 localidades de Nova Friburgo, e essas imagens mostram que por lá vias também ficaram alagadas, né? Então, eu vou ler um trechinho aqui dessa reportagem, porque as chuvas que atingiram Nova Friburgo, na região serrana, e porque lá a chuva atingiu na segunda-feira e novamente na quarta-feira, ontem. Então, todas essas tempestades reacenderam um alerta para os riscos enfrentados pelos municípios serranos durante esse período chuvoso. Embora não haja registro de vítimas, os episódios reforçam problemas estruturais já apontados em relatório recente do Tribunal de Contas do Estado do Rio, divulgado por nós pelo Correio Petropolitano no início do mês. De acordo com a Defesa Civil de Nova Friburgo, a forte chuva de ontem, quarta-feira, levou à realização de 20 vistorias técnicas em diferentes pontos do município. Pois é, e aí esse relatório do TCE, do Tribunal de Contas, revelou problemas como falhas nos planos de prevenção, estrutura insuficiente das defesas civis, baixa qualificação técnica das equipes de defesa civil, fiscalização fraca em áreas de risco, comunicação ineficiente com a população. E esse ponto aqui é muito importante. Por quê? Será que a Defesa Civil de Petrópolis já tinha o registro de que ia vir muita chuva no dia de ontem? Por que não já suspendeu as aulas nas creches, por exemplo? Porque quando começou aquela chuva forte e as aulas foram suspensas, os pais, os responsáveis, tiveram que voltar para pegar seus filhos lá na creche. Mas como que pega? Se estava tudo alagado? Como que vai de uma área para outra? Como que fecha assim do nada? Se a Prefeitura de Petrópolis já tinha conhecimento desse volume de chuva, por que não tomou medidas preventivamente? E aqui o TCE aponta uma comunicação ineficiente com a população. Porque não adianta disparar sirene às 5 horas da manhã, 5 e pouca da manhã, e mandar alerta, se as pessoas elas precisam ir e vir. Se as aulas nas creches, elas ainda continuavam. E aí, esse levantamento fala mais. Pouca ou nenhuma participação comunitária, baixa execução do orçamento destinado à prevenção.
Entre 2011 e 2024, Nova Friburgo, por exemplo, registrou 420 mortes, gente. É muita coisa. Em decorrência de tragédias naturais. Número que coloca o município entre os mais críticos do país, segundo o próprio Semadem. É muita gente. E aí fala tragédias naturais. Tragédias naturais é porque a chuva é natural. Mas o que a gente deveria ter feito aqui embaixo? Limpeza de rios, limpeza de bueiros, limpeza de lixo nas ruas. Porque, como eu falei antes, esse lixo vai embora e vai assorear rio, tapar bueiro. E aí a água não tem por onde sair, não tem por onde escoar, tá tudo entupido. Gente, essa reportagem completa está lá no nosso jornal impresso e você pode adquirir o nosso jornal nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. A gente vai ficando por aqui, mas é claro, você pode acompanhar todas as nossas notícias em tempo real pelas redes sociais e também ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você e amanhã temos um novo encontro marcado aqui às 7h30 da manhã e eu espero você. Tchau! Música